Boa noite, esse aqui é o primeiro episódio do TopoCast, o podcast da produtora Topo Filmes. É o primeiro projeto que a gente está fazendo, eu e meu amigo Neto Freire. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Wilton Santos. É um prazer tê-lo aqui, é uma honra ter você como o primeiro co-host, como o primeiro entrevistado e também o primeiro apoiador desse projeto, dessa ideia que eu e Neto tivemos, que é pegar o formato podcast, o formato de entrevista, e fazer de forma documental. Então vamos começar e vamos lá, me fale, quem é o Wilton Santos? Inicialmente, boa noite a todos. TopoCast, pode ter certeza, é um celeiro de muitas coisas boas que vai acontecer durante o trajeto cultural aqui no município de Estância. E como estanciano, eu quero agradecer a vocês por essa iniciativa tão brilhante, tão marcante e tão recheada de sensibilidades. Quem é o Wilton Santos? Primeiro que eu sou estanciano, né? Estanciano com muito orgulho, estanciano que carrega diversos segmentos da nossa estancianidade. Mas como diz Altair Veloso, esse grande criador de uma grande canção chamada O Balé, né? E o Alabê de Jerusalém, essa música me descreve o ser poeta que mora em mim. É mais ou menos assim. Já que você deu licença pra este negro falar, não duvide da cabeça que tem coroa ou cocá. Nenhuma vela resiste ao tempo sem se apagar. Se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá, preto velho vem de longe, sua crença tem estrada. Moço, eu exijo respeito, sua voz é macriada, não seja tão leviano. Respeite-me, Aruanda, já faz quase 5.000 anos de existência a minha banda. Às vezes os corações que creem em Deus são mais duros que os ateus e jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses e urubais. Não sabe que a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são achotes que clareia. No canto da casa quem com fervor procura ajuda, tem um achote de Buda para iluminar sua fé. Nessa terra onde pouco verdeia, tem que ter lá na candeia a chama de Maomé. Às vezes os corações que creem em Deus são mais duros que os ateus e jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses e urubais. Eu sou Wilton Santos, apaixonado pela cultura afro-brasileira. Muito obrigado, meninos. Cara, é isso. É isso. Então eu sou esse amante da cultura afro-brasileira, sou filho de Dona Maria José Santos de Jesus, conhecida como Dona Maria dos Canudinhos. Sou filho de um grande homem, um grande sensitivo da arte, João de Jesus, em memória, esse que me enveredou pelo caminho da literatura, né? Pelo caminho da arte de amar a poesia. Sou estanciano, como eu já disse inicialmente, iniciei meu vínculo com a arte ainda no Instituto Diocesano da Estância, Sergipe. Depois do Instituto Diocesano, eu tive a oportunidade de estudar dança na Companhia Dançarte de Sergipe, com a minha grande professora, minha grande mestre do contemporâneo afro, Cleanes Maria.
tive grandiosas oportunidades de mergulhar dentro das expressões afro-brasileiras, no sentido da sua cultura, da literatura, da dança, enfim, do que a arte negra proporciona, né? Não só para mim, que sou um amante da cultura afro-brasileira, mas para essa formação dessa sociedade brasileira. Essa sociedade brasileira foi construída pelo suor e pela sustentabilidade dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais. Eu sou um agente cultural desse município que eu posso chamá-lo de capital brasileira do barco de fogo. Desse município que eu posso intitular como berço da cultura sergipana. E diga-se de passagem, com o primeiro jornal recopilador sergipano, de Monsenhor Fernandes Silveira. Eu posso dizer para vocês que eu sou um agente cultural da cidade que recebe em 1860 a visita de Dom Pedro II. E dentro dessa visita, Dom Pedro se inspira com certeza e diz que Estância é a cidade jardim de Sergipe. Eu sou filho das lavadeiras do rio Piauí, Piauitinga, e da velha ponte do Imperador, ou da ponte conhecida como Ponte do Bairro Bonfim, que foi erguida também no ano de 1860 para receber a comitiva de Dom Pedro II. Eu sou filho, com certeza, das comunidades mais prazerosas e culturais aqui do município de Estância. É a comunidade do bairro Porto da Areia, diga-se de passagem, comunidade pesqueira, cultural, quilombola e embrionária, porque é do porto onde sai todo tipo de cultura que fomenta a nossa cidade. Uma figura importante e interessante até de comentar é sobre o primeiro embargador brasileiro negro, não é isso? Isso, o primeiro embaixador. Embaixador, isso. Raimundo Souza Dantas, né? Sim. Teve, na verdade, sua vida ainda no bairro Porto da Areia, é filho de Estância Sergipe, e que depois morou em outro bairro populoso aqui do município de Estância, que é o bairro Botequim. E diga-se de passagem, meninos, que Raimundo Souza Dantas, ele com certeza partiu para outro plano, mas deixou outros Raimundos existentes no bairro Porto da Areia. Pescadores que carregam a força e a bravura e a coragem de Raimundo Souza Dantas. Marisqueiras que carregam o sonho e a coragem de vencer de Raimundo Souza Dantas. Meninos que vivem ainda com os valores esquecidos por essa sociedade atual, que brinca de gude, que solta pipa, que brinca de pega-pega, cola ajuda e pique-esconde. Meninos que ainda sobem no Alto da Conceição, do bairro Porto da Areia, onde se encontra a capela do padroeiro da comunidade, que é São Pedro, e o Cristo que foi erguido em homenagem à cultura afro-brasileira e aos remanescentes de quilombo do bairro Porto da Areia. Eu costumo dizer que eu sou filho também, e isso eu digo com toda a certeza, das palmeiras imperiais. Quem chega em Estância fica encantado não só pelo tamanho, pela espessura das palmeiras imperiais, mas pela relevância, pela sensibilidade, pelo brilho que cada palmeira imperial possui. Eu sou filho dos antigos coretos, esses que servia, né, e que pode servir até hoje como palcos dos concertos musicais, das liras que passam por esse município. Das serenatas de sábado à noite. Né, com certeza. E dos encontros, Sim. dos desencontros daqueles andarilhos da madrugada. Sim. Eu sou filho, neto da centenária lira Carlos Gomes. Essa que, com uma grande resistência, permanece levando a musicalidade além fronteira e educando e socializando filhos dessa cidade a se tornar grandes músicos. Eu sou filho de uma grande escritora estanciana, Francisquinha Assunção,
compositora do hino do município de Estância, quando ela fala: Estância, Jardim de Sergipe, rainha dos abaís. Imagina a sensibilidade dessa escritora Francisquinha Assunção em dizer para os estancianos que nós somos frutos da cidade Jardim, da rainha dos abaís. E aí eu ouço muitas das vezes as pessoas dizer: é a Praia do Oi. Que bom que é a Praia do Oi. É a praia que está abandonada. Ela pode estar abandonada, mas nunca vai perder o seu brilho, porque Estância é filha dos abaís. Então eu costumo dizer que a Francisquinha Assunção, essa grande mulher, não só é compositora, mas escritora, poetisa. Ela descreve muito bem Estância em um dos poemas que ela produziu, chamado Estância. Eu sou filho, pode ter certeza. Quando eu falo eu sou filho, é porque eu represento também a Estância. Mas nós somos filhos da antiga fábrica Santa Cruz e da sua vila operária. Essa fábrica que passou pelo senhor Hollenberg Leite, depois Júlio César Leite, e hoje está na mão de grandes, pessoas profissionais que lá em 64, com a enchente, deixa de ser a primeira fábrica têxtil, com sua produção de tecido, perde seus maquinários e passa a ser essa grande rede de energia que fornece aqui o município de Estância. Eu costumo dizer que nós somos filhos do complexo turístico do bairro Porto da Areia, da Lagoa dos Tambaquis, da Praia do Saco, da Praia do Abaís, como eu citei recentemente. E também nós somos filhos desses que agonizam, chamado azulejos portugueses. A arquitetura estanciana, Isso, sendo degradada, sendo esquecida. Mais uma vez, a cultura estanciana sendo esquecida pelo governo, sendo defasada, não só pelo governo, também pelo povo. Pelo povo, porque se a cultura ela não é trabalhada, Sim. Se ela não é exercida, não é exercida. Eu acho que a cultura é uma atividade que o povo e o governo devem exercer. Sim, andam porque juntos. Precisam andar juntos. E há muito tempo isso se perdeu aqui na cidade de Estância. Perdemos. Eu acho um pouco triste quando a gente fala sobre cultura aqui em Estância, justamente por isso. Porque a gente sabe o quanto essa cidade é rica, o quanto a gente tem para mostrar para o mundo, para expressar para o mundo em sentimento, em beleza. Quando eu falo belezas naturais, Sim. Quando eu falo em beleza étnica, o povo daqui é bonito. A gente tem um povo bonito, um povo interessante. Verdade. E ver a cidade da forma como está hoje, com um São João defasado, onde não existe mais a cultura do São João de rua, como existia antigamente, como a gente estava conversando lá no Memorial da Cultura, falando sobre as tradições do bairro Porto da Areia, daqui do bairro Botequim, onde saíam para guerrear no meio da praça. Isso não existe mais hoje. Não sei o porquê ao certo, mas a cultura está se perdendo. Então, netos, voltando que a cultura dos azulejos portugueses, aqui do município de Estância, não é só a responsabilidade do governo, mas sim dos seus proprietários. Esses que muitas das vezes só pensam no dinheiro e não fazem essa conexão com os governos. É por isso que, infelizmente, os nossos azulejos portugueses, eles estão perdendo o seu glamour. Os casarões coloniais do município de Estância, que pertencem aos seus proprietários, eles estão perdendo a sua história. Por quê? Porque os nossos que vêm, tá chegando aí depois da gente, infelizmente, eu posso dizer a vocês que eles não vão conhecer a arquitetura dos azulejos portugueses, dos casarões coloniais aqui do município de Estância,
mas é uma tristeza. Eu falo com sentimento de tristeza, porém com sentimento de otimismo, porque isso que vocês estão fazendo aqui é com certeza uma voz que pode, né, trazer os estancianos, as pessoas de fora, para, né, visualizar, Reaviver isso, né? isso, reviver, renascer esses azulejos portugueses, esses casarões coloniais aqui do município de Estância. E se tratando das tradições juninas, eu posso afirmar para todos vocês que a gente perdeu muito durante, né, ao longo dos anos, a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu o ato da tirada do bambu. Hoje fazem, mas resumidamente, mas não fazem com a cantoria chamada de embolada. Não fazem com o acompanhamento da pinga, da cachaça, porque está inserido dentro da produção, né? E da arte do tirar o bambu. A gente perdeu durante alguns anos essa coisa da veste, né? Da indumentária. Algumas batucadas, essa dança tradicional aqui do município de Estância, única do município de Estância, há quem diga que existe de outra forma em Indiaroba, mas a dança batucada é nossa, é única, ela surge dentro do pisa-pólvora, tá certo? É nossa, então a gente tem que falar com propriedade que a batucada é nossa. Mas, durante esses anos, algumas batucadas colocaram outro tipo de indumentária, perdendo o sentido das vestes tradicionais da batucada estanciana. Algumas batucadas preservam essa indumentária forte, que é o tamanco de madeira, ou de madeira de sucupira, ou de madeira de jaqueira, que é o vestidinho bem composto, vestidinho, os homens, as meninas com tiara ou com suas flores, os homens com a calça branca, não é calça jeans. O chapéu de palha e a camisa de manga comprida de xadrez. Diga-se de passagem que a gente perdeu um instrumento muito importante na batucada, que as pessoas não tocam hoje. A porca. A porca. A porca, nunca ouvi falar disso. parecida com cuíca. Sim. A porca, ela foi retirada durante a história. E a gente perdeu esse sentido da musicalidade estanciana chamada de embolada. Hoje só temos dentro da musicalidade instrumental da batucada ganzá, os 3 tambores, que é uma marcação e os outros efeitos, e a voz. E a porca? Para onde foi? Aonde colocaram a porca dentro da história? Se perdeu? E aí, durante esse trajeto, a gente foi perdendo também as procissões. Sim. A gente só tem 2 procissões. Uma restrita para alguns, que é a procissão do Santo Casamenteiro, Santo Antônio, que acontece dia 13 de junho. Essa procissão que se resume ali no Asilo Santo Antônio, com as entregas dos famosos pãozinhos de Santo Antônio. Sim. Já não se fazem mais as voltas que fazia com a procissão do Santo Casamenteiro. A outra procissão ainda continua existindo, que é a procissão de São João Batista, mas sai do bairro Botequim. Mas a capela do bairro Botequim não é de São João Batista. Sai do bairro Botequim porque o bairro Botequim é um bairro também de forte influência cultural para a cultura junina do município de Estância. E a procissão do Chaveiro do Céu, esse que é esquecido, mas que é cantado nas noites do dia 29 de junho. Eu passei por São Pedro, eu tirei meu chapéu, viva São Pedro, Chaveiro do Céu, quase não existe mais. Então muita coisa está sendo perdida. Outra coisa, as nossas fogueiras, símbolo da fé católica, símbolo da cultura tradicional junina aqui do município de Estância, estão impedindo que os estancianos coloquem suas fogueiras nas suas portas.
Caramba, velho. Eu venho de um São João de fogueiras, que iluminava até o forródromo, chamado hoje, batizado por um grande E que estanciano esquentava as cantor, madrugadas por aí. Antônio Rogério, A gente saía caminhando de porta em Isso. porta, passando pelas fogueiras e se se esquentando. esquentando. Eu acho que o que falta em instância é isso. É o que falta na instância também, netos. Netos. Não é só pegar essa cultura e exportar essa cultura. É manter quem faz cultura. É encher a barriga de quem faz a É cultura. encher a barriga de quem faz a cultura. É dar uma vida digna aos fazedores de cultura dessa cidade. Sim, sim. Porque Quantas eu donas conheço. benignas, quantos Zé de Dome não tem aqui em instância Quantos Félix perdidos? Mendes, Sim, quantas Judites Melo, cara, essa grande escultora sacra, também do bairro Cidade Nova, né, que deixa seu legado para o seu neto Edgar, para os seus filhos, a arte de fazer escultura sacra. Quantas Judite Melos a gente não tem aí, ó, no anonimato, nas comunidades, nas periferias? O que falta? Essa valorização, esse se importar, né, verdadeiramente com a cultura. Não estou aqui falando de políticos, de pastas, de quem ocupa pastas, de quem está à frente de culturas. Eu estou aqui falando de cultura. A cultura dos meus, dos nossos, dos seus. Nós estamos aqui falando que nós, artistas estancianos, merecemos respeito. A gente merece também comer, vestir. a gente precisa A gente disso. precisa disso, né? Sim, sim, com certeza. A gente precisa formar agora, netos, outras Judite Melo, outros São Cosme e São Damião, gêmeos estancianos, pintores, artistas plásticos. Sim. Nós precisamos formar outros netos igual a vocês. Nós precisamos formar outras Francisquinhas Assunção. A gente precisa formar outros Jorge Maravilha, Sim, com certeza. outros Fabinhos do acordeon. A gente precisa formar outras Raimundas Andrelinas. Nós precisamos formar outros Zé Preá. Como é que a gente forma, Wilton? Ministrando oficinas, dando oportunidade, dando sustentação ao artista, que o artista precisa dessa sustentabilidade financeira. A gente precisa, urgentemente, formar outros Ivan Reis, outros Marcel Veloso. A gente precisa formar outros Fábios Distância. Nós precisamos formar urgentemente outros emboladores. Daqui mais um tempo, não teremos mais seu Antônio para cantar nas noites de São João. E aí a mim dá seu remo pra mim remar. Seu remo caiu, quebrou, menino, lá no alto mar. Seu Antônio, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Mas se seu Antônio partir agora, não ouviremos mais a embolada estanciana. Não da forma como ela é. Não da forma como ela é. Porque está faltando alguém levar a oficina de embolada. Dentro das aulas de português, dentro das aulas de redação, está faltando isso. Se a gente perder agora Dona Zefinha, aqui, do bairro Botequim, se a gente perder Michele, filha de Bebessa, que dá continuidade à dança estanciana chamada batucada, a gente perde tudo. Esse tudo que eu costumo dizer que é o nosso tudo. É o nosso tudo. É o que a gente tem, o que a gente é como essência, como povo, como um local que é uma casa pra gente. Estância é nossa casa. É o nosso cantinho, sabe, no mundo. A gente se sente bem aqui, a gente se sente seguro. Mas, ao mesmo tempo que a gente se sente bem, se sente seguro, tem essa incerteza, principalmente para quem é artista, essa incerteza de, e amanhã? Será que eu vou comer? E amanhã, será que eu vou ser artista? Será que eu vou ser lembrado?
Falta isso. Falta isso. Na Vamos verdade, eu atrás. sempre falo, netos, que eu gosto de ser lembrado em vida. Eu quero flores, eu quero embolada em vida. Eu não quero ser lembrado depois de morto, não. Que dá trabalho, a gente fica desassossegado lá em cima. Me deixe descansar em Me paz. deixa descansar pelo em amor de paz. Deus. E dando essa continuidade, netos, né? Vou chamar assim, os NZNs. Dando essa continuidade, a gente percebe que muitos desistiram por esse não apoio, por esse não reconhecimento, por essa não valorização. Eu continuo e quero que vocês continuem, porque nasce aqui hoje essa força da continuidade. Estância não é só barco de fogo. Não estou aqui menosprezando a arte do barco de fogo, até Não, porque de eu forma sou alguma. apaixonado. Estância não é só barco de fogo. Estância não é só busca-pé. Estância não é só espada. Estância não é só a festa dos fogueteiros do bairro Porto da Areia. Estância não é só a festa de Adelso. Estância não é só todos os dias barco de fogo na praça e o forró comendo no centro com aquele belo licor estanciano, né? Estância não é só, cara, o forródromo. Estância é terra da literatura. Nós temos grandes pensadores dentro do município de Estância, grandes poetas, escritores. E muitas das vezes eu sinto na pele. Por que eu sinto na pele? Porque eu sou um escritor negro, apaixonado pela literatura afro-brasileira. E os meus livros são barrados. Por que são barrados? Barrados por falta de patrocínio. A gente não tem essa cultura de patrocínio. As pessoas querem dar R$ 5. Eu já vivenciei isso. Fui pedir patrocínio, R$ 5 serve. Vou comprar o pão, do dia. Vou comprar o pão do dia. Então, que as pessoas que possam nos ouvir se sensibilize para a arte literária estanciana. Cara, vou citar só alguns nomes. Francisco Souza, poeta da onde? Do bairro Valdo Cardoso Costa, Cidade Nova. Um cara que tem uma extrema sensibilidade. Nadir Cristina. Uma mulher que tem uma sensibilidade fora do comum em escrever e em declamar. Guadalupe. Uma mulher que tem uma sensibilidade riquíssima de passar o texto e de escrever também. Hiroshi, Sara, Thalita Sintik, Vitória Dalmas. Galera nova agora. Sim, Manuel sim. Nascimento. Acompanhei Vitória Dalmas no Isso. Senai. Maravilhosa. Maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Manuel Nascimento, o pai do nosso Inclusive, artista Juan. No Fespofal eu assisti a sua apresentação e a dela e foram as melhores pra Muito mim. obrigado. Nós Então somos, vocês estão de parabéns. somos do espírito eu da sou, poesia. eu sou apaixonado pelos artistas estancianos. Perfeito, Sinceramente. perfeito. Eu fico com os olhos brilhando quando eu vejo vocês se apresentando. Aqui você interpretando a música de O Alabê de Jerusalém. O Alabê de Jerusalém. Me arrepiei, quase me emociono aqui. Então, Muito obrigado, Neto. a sensibilidade artística aqui foi aflorada de uma maneira que não tinha sido antes. Isso sabe? é maravilhoso. Eu fico feliz que Maravilhoso. isso aqui esteja sendo da forma como eu e como o Neto pensamos. Era justamente isso que a gente queria trazer. É um podcast para falar sobre cultura, para falar sobre arte, para a gente mostrar que nossa cidade tem coisas boas, Sim. coisas interessantes para serem mostradas, sabe? E é isso. Wilton, você tem mais algo a falar? Eu quero agradecer a vocês, agora um agradecimento de forma poética, Neto Siqueira e Neto Freire. E agradecer aos estancianos com esse simples texto que eu sempre falo. E antes de iniciar o texto, é rápido. Eu gostaria de deixar um trechinho da música que vem antes desse texto. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi tudo que aconteceu comigo.
Viver é melhor que sonhar. Estância, berço da cultura sergipana. A primeira, com o seu primeiro jornal recopilador sergipano, a mãe da imprensa sergipana. Estância, capital brasileira do Barco de Fogo. Estância, terra de Judite Melo, a escultora sacra do bairro Walter Cardoso Costa. Estância, terra das Mães Pretas, as famosas lavadeiras do rio Piauí, Piauitinga. Estância das batucadas estancianas, dos blocos das cabeçorra, dos blocos carnavalescos, das escolas de samba. Estância das marchinhas carnavalescas. Estância dos desfiles cívicos reais, de representatividade, de ordem e progresso. Estância que traz na sua bandeira cultura e trabalho. Estância do grande complexo turístico do bairro Porto da Areia, comunidade pesqueira, cultural, quilombola, e que de lá sai esse grande acervo cultural, barco de fogo, batucada, versos, embolada, vestimentas, indumentária e também o nosso sapateado estanciano, chamado de batucada. Estância, terra, terra de grandes artistas, como Jorge Maravilha, Fabinho do Acordeon, Fábio de Estância e tantos outros que cantam e encantam a cidade do município de Estância. Estância, terra da centenária Lira Carlos Gomes, do complexo da fábrica Santa Cruz e da sua vila operária. Estância dos Abaís. Estância de Francisquinha Assunção, compositora do hino dessa cidade e escritora. Estância da Lagoa dos Tambaquis, da Praia do Saco e também da praia mais bela de todo sergipano. Estância da culinária forte, do quebrado de Aratu, do quebrado do Sururu, da muqueca na palha. Estância, terra de grandes homens, de grandes mulheres. Estância das palmeiras imperiais. Estância da literatura. Estância, cidade jardim de Sergipe. Meu grande amor, minha eterna paixão. Muito obrigado. E esse foi o primeiro episódio do TopoCast. Ok. Galera, muito obrigado por assistir. Quem chegou até o final aí, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês acharam, quem a gente pode convidar para os próximos episódios. Queria também falar que o TopoCast é só o primeiro podcast e o primeiro projeto que eu e Neto estamos lançando juntos. Não é agora, vai voltar muito mais vezes, né? Sim, Coisa com boa. certeza. Aqui a gente já tá falando pra câmera de bastidores. Aqui é só pra quem tá assistindo mesmo. Muito bom. E gostaria de falar também que vão haver projetos de comédia, vai ter documentário, vai ter cinema. A gente vai fazer cinema numa cidade onde não existe cinema. Não tem isso. Mas a gente vai fazer, a gente vai dar nosso jeito. E vamos nessa. É isso aí. Muito obrigado e valeu!